Olá, meus caros. Aqui é o Corvo e trago para vocês hoje um filme de ação, de combate medieval, com elementos do sobrenatural, baseado em um mangá de mesmo nome, chamado Blade of the Immortal, dirigido, o filme no caso, né, pelo Takashi Miki, baseado na obra do mangaka Hiroaki Samura. Basicamente é um filme que envolve batalhas entre samurais, ronins e digamos que no meio desse cenário bélico e de constantes conflitos, relações humanas muito próximas de amizade e amor entre algumas das personagens centrais, que seria aí o Ronin Manji, a garota Rin Asano e a figura mitológica conhecida como Yaobi Kuni. Eles serão mencionados aqui mais adiante. O mangá de Blade of the Immortal não é tão conhecido assim no Brasil, embora tenha tido uma pequena atenção. Mas em relação a traço, né, digamos que o autor ele não tenha um traço tão absurdo, tão detalhado e interessante como de autores como Takehiko Inoue ou o Kentaro Miura, o mestre do horror, né, Junji Ito, que são realmente mangakas de outro universo. Esses caras eles estão em outro patamar, eles são realmente alienígenas, né, para desenhar. Mas ainda assim o traço do mangá é interessante, bastante interessante. Não é de se jogar fora, não. Mas o que realmente prende essa obra, o que mais faz com que você fique envolvido com ela, é a sua trama, é a sua história, de um nível realmente muito bom. Blade of the Immortal no Japão, ele teve razoável sucesso. Né? Ele teve 30 volumes, ou seja, é um mangá bem grande, né? O tamanho dele é razoavelmente grande. Né? Ele começou a ser publicado em 1993 e só terminou em 2012. Ou seja, ele ficou bastante tempo, né, veiculado no mercado japonês. Ele, digamos assim, teve um impacto considerável na cultura japonesa, no mercado japonês, visto que ele ficou 9 anos, né, sendo publicado. Sem falar que também ele teve adaptação para anime, né? O anime é bem curto mesmo. Não está no mesmo nível do mangá, longe disso, mas é interessante assim, porque querendo ou não acaba sendo uma referência, uma forma de apresentar Blade of the Immortal para aqueles que não conhecem, né, ou que não podem ter acesso a essa obra. Até porque é difícil conseguir. No Brasil, o mangá foi publicado pela Conrad Editora a partir de 2004. Eu não tenho certeza se a Conrad foi até o fim com as publicações da obra, porque são 30 volumes, é muita coisa, né? E, então eu não sei se ela chegou a terminar. Uma outra informação que eu tenho ciência também foi que a JBC, eu não sei se ela conseguiu os direitos recentemente, que ela em 2015 tinha intenção de lançar um formato big, né? Que juntaria os dois volumes Tankobon em um único volume de 15 edições. Não sei se realmente lançou também. Né? Quem souber se existem essas edições, deixa aí nos comentários. Mas mesmo assim, mesmo tendo havido lançamentos no Brasil, Blade of the Immortal não é muito fácil de achar. Quem tem, tem, e é isso. Eu, pelo menos, nunca vi por aí sendo vendido ou comercializado aqui, né? Ou tem sempre aquela opção, né, para quem não tem acesso aos mangás, né, o que é um problema, porque muita gente quer ler, mas não tem nem disponível produto para ser comprado, né? E como é que você faz? Né? Enfim, é nesses momentos, gente, que eu valorizo os fandoms, que eu valorizo quem trabalha com traduções ou aproxima a obra das pessoas na internet. Porque comprar nem sempre é uma opção.
É bom que você financie, que você apoie os artistas. Sou totalmente a favor disso e apoio isso totalmente, né? Se tem, se é possível comprar o mangá, se o mangá está na banca, compre, apoie o mercado, né? E não apenas mangakás, mas é, quadrinistas, né? Literários, apoie o mercado, porque é um mercado que realmente precisa de apoio, né? Principalmente no nosso país, onde não há muito investimento nesse aspecto. Mas no caso dos mangás que eu havia falado, né? Eles sumiram. Eu não vejo eles por aí mais, né? E nesse sentido, os fandoms são importantes porque eles conseguem manter a obra, fazer a manutenção dela e aproximar das pessoas pela internet, né? Que querem conhecer, né? Então tem lá o seu papel. E os mais conhecidos até então eu vi eles chegando a fazendo um trabalho de tradução de muitos volumes, mas eu não encontrei Blade of the Immortal completo, a tradução dele completa no Brasil, feita pelos fandoms. Eu acho que eles pararam de fazer. Então, hoje eu tenho Blade of the Immortal completo, mas eu tive que peneirar bastante, fazer muito trabalho mesmo de peneira, de procurar nos confins da internet para poder achar. Hoje eu tenho ele completinho. As últimas edições que faltavam, no caso, né? Os últimos volumes é em inglês, o que não é necessariamente problema para mim, né? Mas enfim, vou falar um pouquinho do que é Blade of the Immortal no caso, né? Enfim, Blade of the Immortal acontece basicamente envolvendo três personagens centrais. O primeiro deles é o Manji, né? É um Ronin. O segundo é uma garota chamada Rin, que ela contrata os seus serviços. E o terceiro personagem, que é muito recorrente e basicamente fecha esse trio aí de personagens mais próximos, é nada mais nada menos do que a Yaobi Kuni, né? Quem não conhece o mito de Yaobi Kuni, consulte aí no canal a música do Omiosa ou um pouquinho aí no Google para saber sobre as origens dessa figura mitológica japonesa. Basicamente, o Manji, né, ele viveu no caso, né, durante a metade do período Shogunato Tokugawa, né, que é o segundo ano da era Tenmei, lá por meados de 1782. Né. Ele era um Ronin que era contratado para matar pessoas que não pagavam impostos, né? Só que vocês sabem que o princípio moral aí ele é bem fajuto, né? Porque ao mesmo tempo que você preza pela manutenção da lei, né? Você está sendo contratado por um tirano que está mandando você trucidar as pessoas. E para um Ronin, cedo ou tarde você vai matar gente inocente, né? O Manji ele tinha uma um código moral em que ele supostamente matava só bandido, né? Mas é bastante frágil, como eu havia dito. É uma noção realmente, né, uma conduta bastante frágil para um Ronin. Né? Mas, enfim, isso não dura muito, porque o contratante, necessariamente, ele não está interessado ou visando uma bússola moral. Ele não está preocupado com a questão moral da coisa, visto que ele está contratando você para matar alguém, né? Então a moralidade ela já cai por terra aí. E acaba que em um certo momento o Mandy começa a matar inocente. E quando ele percebe, ele fica louco, né? Porque ele tinha um código moral sério para ele, né? Embora contraditório, embora a gente possa questionar esse código moral que o Manji tinha, ele procurava segui-lo de maneira fiel. E quando ele começa a matar inocente, ele se rebela, fica louco e vai atrás do contratante dele e basicamente trucida o cara e todos os guarda-costas dele. Se não me engano, eram 99 só. Né? Ou seja, o Manji era um Ronin absurdamente talentoso. Ele tinha muita habilidade mesmo. Né? Ele era um cara bastante temido
pela capacidade de luta dele. Quando ele estava lá, né, terminando de trucidar os caras, uh, ele não ficou, digamos, ileso não. Na verdade, ele foi mortalmente ferido durante essa batalha. Ele conseguiu vencer todos eles, mas ele ficou bastante ferido. E ele ia morrer. Só que de repente aparece uma mulher misteriosa. Os trajes dela, né, eram trajes de uma monge, né, uma monge mulher, já com uma idade mais avançada, ela não era tão jovem assim. E ela, a princípio, diz que vai cuidar dele, né? Mas dá para ele uma espécie de chá, que ela chama de chá de vermes, né? Esse chá, o que ele faz com o Manji é recuperar os ferimentos dele. Os cortes, todas as formas que ele foi ferido, né? Esse chá acaba regenerando, fechando os ferimentos. Esse chá de vermes, na verdade, depois a Yaobikuni, né? Que é a monja, no caso aí em questão, diz para ele que é um chá que tem essas propriedades de reconstituição do corpo humano. Independente do local que você lesa o seu corpo, ele é capaz de recuperar. Então, digamos que é um chá que praticamente, né, quase lhe dá, digamos, a imortalidade. É basicamente uma imortalidade, né? O Manji, né, quando ele toma o chá, ele não tinha consciência do que iria acontecer com ele. Ou seja, quando a Yobikuni se oferece para tratar dele, ela tinha algo em mente. O Manji, naquele momento, ele estava se sentindo muito culpado em relação aos inocentes que ele matou, né? Quando ele vai se vingar, né, ele vai se vingar para fazer o payback com os contratantes, mas ao mesmo tempo ele carregava muita culpa por causa dos inocentes que ele matou. E o fato da Yelbikuni ter dado chá de vermes para ele, o chá de vermes tem um nome específico, chama Kessenchus. O fato dela ter dado os Kessenchus para ele era uma forma de também manter ele numa posição de expiação desses pecados. Yobikuni queria que ele sofresse, que ele realmente sentisse e carregasse essa culpa por muito tempo, em virtude do que ele fez. E assim, o Manji fica, né, expiando essa culpa por vários e vários anos. Só que chega um momento que ele não está aguentando mais. O sofrimento dele é muito grande mesmo. Né? Ele não aguenta mais carregar a culpa sozinho. Né? Uma culpa que nunca passa. Parece que até isso os vermes regeneram. Né? Ah, ele também, o fato da imortalidade, né, um fato bem incômodo da imortalidade, para quem é imortal, é ver todos aqueles que você ama, que você conhece, morrendo. Né? Você fica e eles vão, você fica e eles vão. Né? Então o Mandy ele começa a surtar, ele não aguenta mais ficar vivo. Ele quer morrer de qualquer jeito, ele está desesperado para morrer. E, enfim, então ele faz um trato com a Yalbikuni. Ele propõe a monja que se ele matar 1000 criminosos, ela iria finalmente tirar os Kessenshus dele, né? Iria livrá-lo da imortalidade e assim ele poderia morrer. Basicamente esse é o cenário base de Blade of the Immortal. Essa é a estrutura básica, né? Aquilo que estrutura o que viria a ser a história, né? Uma introdução. No caso, então, onde entra a Arin nesse contexto, a Arin Asano. A Arin Asano é uma jovenzinha, ela é uma adolescente. Né? Ela era filha de um mestre de um dojo, né? O mestre Asano, da Mutenichi Ryu. O pai dela e o dojo dela são assaltados por um dojo rival. E eles são mortos, eles são praticamente trucidados, né? Inclusive a Arin acaba presenciando algumas cenas. E a Arin, ela procura a partir daí, ela fica órfã, né? Ela fica sozinha, os caras destroem o dojo dela. Ela começa a procurar por um assassino, né? Que vingue a família dela. E aí que a personagem vai se cruzar com o Manji, né? E a história deles
começa a partir daí. A história de Blade of the Immortal, ela tem essa direção de seguir a conclusão, né, da vingança pessoal da Rin Asano, da garotinha, só que basicamente toda a estrutura da série envolve muito a relação que o Manji terá com a Rin, o que eles aprenderão um com o outro, e a Yobikuni enxergando de longe, né, com toda aquela mística, aquele olhar místico que ela possui. Embora a série exponha mais diretamente o Manji como um personagem principal, a Arin Asano também é. E na minha opinião, ela é uma personagem muito mais marcante do que o próprio Manji, porque o temperamento dela, a personalidade dela, o que ela ensina ao Manji, né, a partir das experiências que os dois vivem juntos, e o que ela aprende com ele também, são coisas muito, muito interessantes. E o filme, no caso aí, que eu deixo para vocês disponível, né? Ele é bem recente mesmo, né? Se eu não me engano, ele é do início de 2017. Sim, do início de 2017. E eu achei uma excelente adaptação da obra. Eu acho que ele conseguiu captar realmente alguns elementos centrais na obra e principalmente a sua ambientação. Mas também, né, é um filme do Takashi Miike, né? O Takashi Miike, já coloquei filme dele aí no canal. Ele é um excelente diretor, né? Ele não lida só com terror, né? Ele lida também com filmes desse tipo. Ele não é um diretor que se prende muito a gênero. E ele conseguiu fazer um trabalho muito bom, né? Quem interpreta o Manji no filme é o Takuya Kimura e a Arin Asano fica a cargo da atriz Hana Sugizaki. Essa Hana Sugizaki, ela rouba a cena. Ela é bem jovenzinha, né? Ela tá hoje com 21 anos, ela tinha 19 quando ela fez o filme. E ela é uma atriz, assim, muito marcante, muito boa mesmo. Eu acho que vocês vão gostar muito dela. Ela tem muita personalidade, o que ajuda muito ela a encarnar o que realmente a Arin Asano é. É um filme muito bom. Ah, Entre as adaptações de mangás, né, eu acho que essa aqui foi uma que conseguiu realmente fazer um bom trabalho. Elas nunca são perfeitas, né, sempre são realmente adaptações, mas essa aqui entregou bem, né? Tanto é que ela esse filme foi exibido pela própria Warner lá no Japão, né? Teve presente no Festival de Cannes em 2017 também, né? Então, foi um filme assim que conseguiu certo destaque. E um dos pontos fortes dele também, com certeza, é a fotografia. A fotografia dele é muito bonita. Quem gosta de fotografia e cinematografia vai gostar muito desse filme. Sem falar nos combates, né, nas lutas de espada. Tá fino mesmo. E basicamente o filme vai abordar essa introdução, esses primeiros momentos, né, que eu narrei aqui, falando um pouquinho sobre o mangá de Blade of the Immortal. Então é isso, pessoal. O áudio está ficando muito longo. Espero que vocês gostem do filme, né? Façam um bom proveito dele e que seja para muitos, quem sabe, uma introdução aí ao mangá, né, de Blade of the Immortal. Um abraço do Corvo e até a próxima.